Fala galera, tudo bom? Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês de algumas histórias do Demolidor que eu tenho aqui. Quem viu a série, gostou bastante, queria ler um pouquinho dos quadrinhos, uma ótima notícia. Demolidor é um dos personagens mais bem trabalhados que a gente tem nos quadrinhos mainstream mesmo, entre personagens da DC e da Marvel. Eu diria que tanto quanto o Batman, assim, tem muita história legal. Eu separei 4, que eu gosto bastante, e vou indicar um pouquinho por ordem de leitura, tá? Vamos lá. Primeiro, Demolidor Amarelo. É de uma dupla que eu já acompanhei vários trabalhos, acho bem legal, que é o Jeff Loeb e o Tim Sale. Eu tenho aqui na versão que são 3 edições da Panini, foi lançado pós anos 2000, não lembro quando exatamente. E Demolidor Amarelo é legal porque ele foca um pouco na história pessoal do Matt Murdock. Então ele vai falar desse lado do advogado, ele vai falar de como foi ele se tornando herói, no passado do pai que era boxeador. Então aqui fala bastante do passado dele. Uma história bem sensível, que tem sim esse lado mais heróico, mas também tem bastante essa coisa mais delicada e que constrói mais o personagem pra gente. Por isso que eu acho que é, talvez, a principal primeira leitura que a gente pode ter de Demolidor. Uma outra que eu achei bem legal, demorei muito para ler, apesar de que eu já conhecia, é Demolidor O Homem Sem Medo, do Miller e do Romita Jr. Romita Jr. até veio para o Brasil, ou acho que foi a CCXP do ano passado, ou do ano retrasado, não me lembro. O Miller, muita gente conhece também por Batman, o Cavaleiro das Trevas e algumas outras histórias, né? E Demolidor, O Homem Sem Medo, o Miller ele pega e ele reconta a ideia do Demolidor, assim. Ele traz o Demolidor com várias coisas que foram consolidadas depois, que foram utilizadas para sempre na história desse personagem. Então o Miller é responsável por levar o Demolidor para outro escalão, assim, por transformar num dos principais personagens da Marvel. E eu, pessoalmente, gosto muito do traço do Romita Jr. Ele é meio quadradão, assim, ele é bem sintético. Eu acho bem legal. É uma dupla que já trabalhou outras vezes também, assim, juntos. É uma história um pouco mais pesada. Tem uma coisa, assim, mais de máfia também. Enfim, se ali você vê esse lado mais sensível no Demolidor Amarelo, entende um pouquinho melhor o personagem, vê um pouco da origem dele. Aqui o Miller chega e mostra pra ti como ele se preparou para ser um herói, como foram os primeiros anos. Inclusive, pra galera da série do Demolidor, é daqui a inspiração daquele uniforme que ele tem no começo. Depois disso, o Miller seguiu durante bastante tempo, ainda fazendo também Demolidor, e ele teve um clássico que é a Queda de Murdock, junto do Mazzucchelli. A Queda de Murdock mostra o Rei do Crime, o grande confronto entre Rei do Crime e Demolidor. Os dois personagens são trabalhados de uma maneira bem legal. Você vê o Rei do Crime assim no auge dele em termos de planejamento, sendo um vilão que realmente confronta o Demolidor, que traz um impacto bem legal. A terceira temporada do Demolidor tem um pouco de inspiração aqui também. A história é muito boa, ela é bem envolvente mesmo, e talvez de tudo que eu estou trazendo aqui seja a que eu mais gosto. Eu tenho aqui em um voluminho daquela coleção da Salvat, que eu também estou fazendo vídeo, e fica então a recomendação dessa. E a minha última recomendação, na verdade, são 3 quadrinhos bem grandes. É uma fase que a Panini trouxe na Marvel Deluxe aqui, onde eles compilam arcos completos, né, de autores, e eles trouxeram a parte onde o Demolidor foi escrito pelo Brian Michael Bendis, que é um cara aí que foi responsável por grande parte das coisas que a Marvel fez a partir dos anos 2000, com o universo Ultimate, que até tem o Ultimate Spider-Man, o Miles Morales, que foi usado na animação nos últimos tempos. A história começa em Decálogo. Gosto muito do artista também, esqueci de falar, que é o Alex Maleev. Ele ia vir numa CCXP e também, acho que foi do ano passado, não deu certo, infelizmente. Mas quando eu estava falando, a história começa em Decálogo. Começa em Revelado, inverti aqui a ordem, onde é basicamente isso, né? O Demolidor é revelado como Matt Murdock. E ele é advogado, tem toda uma questão da justiça, e a máfia está num grande confronto na cozinha do inferno, estão tentando destituir o Rei do Crime do poder. Então é uma baita história de máfia, a história é bem longa assim, o desenho acrescenta muito nesse tipo de história. Para aqueles que gostam muito das histórias do Batman, que gostam dessa coisa detetivesca, que gostam de pistas implementadas, desse confronto que é muito psicológico também, de reviravoltas. É uma baita história. Lembra muito David Fincher, por exemplo, o diretor de Clube da Luta e de Seven. Depois de Revelado, tem então o Rei da Cozinha do Inferno, que aqui é como o Matt Murdock e o Demolidor vão lidar com tudo isso, né? Depois de ser revelado, o que vai acontecer. Segue o Bendis e o Maleev, né? E aqui encerra que a parte dos dois é Decálogo. Agora sim, essa a última.
Essa coleção é um pouquinho mais cara, né? Vai dar um total aqui de quase 1.200 páginas, então por isso até o investimento um pouquinho mais alto, mas é uma grande recomendação, assim, tenta procurar as outras. Demolidor Amarelo foi relançado recentemente, acho que não é tão caro, não cheguei a ver o valor completinho. O Homem Sem Medo não é tão difícil de encontrar, que é do Ed Murdoch, que também é bastante publicado. Gostou? Achou bem legal mesmo? Pô, isso aqui é interessante. Pós-anos 2000, um tom um pouco mais sério, muito usado para a série dele também, para as outras séries lá que aconteceram com a Netflix. Enfim, depois sim, gostou, curtiu, procura essas três, ok? Então só repassando, Demolidor Amarelo, Demolidor O Homem Sem Medo, A Queda de Murdoch e depois essa parte do Bendis, que começa com o Revelado, o Rei da Cozinha do Inferno e Decálogo. Isso aí, gente. Valeu, até mais.